Aqui no canal da Nutri a gente já falou sobre bioimpedância, sobre ultrassom, sobre a diferença dos métodos, sobre água extracelular. Então quem quiser saber bastante sobre esse tema de avaliação da composição corporal, corre lá que tem uma playlist bem legal. E agora eu quero falar para vocês sobre isso daqui, a antropometria, esse método específico para análise de composição corporal com várias vantagens e algumas desvantagens também. Eu estou finalizando agora a minha certificação ISAC nível 1, que é uma padronização para o mundo inteiro, feita pela Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Todos os métodos que a gente trabalha comumente na prática clínica, bioimpedância, ultrassom e principalmente compasso de dobras, têm vantagens e desvantagens. E a gente tem que seguir protocolos específicos, principalmente para a gente minimizar o erro. Quando eu sou um antropometrista, quando eu trabalho com avaliação, o nosso foco principal é minimizar erro. Então equipamentos como a bioimpedância e o body metrics, a gente tem que ter um protocolo específico. Principalmente a bioimpedância depende da colaboração do avaliado para seguir um protocolo prévio, da questão do jejum, do treinamento, perfil de roupas, para que a gente consiga ter tanto o diagnóstico quanto eventuais comparativos com o máximo de precisão. O body metrics a mesma coisa, não tem tanta questão do jejum, só que a pessoa não pode ter feito exercícios, tem também a questão de roupas. E a antropometria, além também de ter a questão do horário que a gente vai fazer a avaliação, a roupa do avaliado, algo que vai delimitar a precisão e exatidão da nossa medida é principalmente o protocolo a ser seguido e o nível de treinamento do avaliador. E é justamente o que a ISAC traz pra gente. Uma falha muito comum quando a gente fala em antropometria é eu sou muito bom, então eu faço tudo no olho, eu faço sempre no mesmo local, e não é assim. Você só é um antropometrista muito bom se você segue um protocolo e principalmente se você faz sempre as marcações naquele local. É isso que vai determinar pra gente que aquela medida foi feita com precisão e vai trazer essa exatidão em momentos de reavaliação. Então, o protocolo ISAC que a gente está implementando agora aqui na clínica é justamente para que a gente tenha as marcações seguindo os pontos anatômicos, para que a gente tenha o diagnóstico feito da melhor forma possível e momentos de avaliação também feitos da mesma forma. Isso porque às vezes a gente tem resultados falso positivos ou falso negativos que não são ali em decorrência da intervenção que eu apliquei, não é em decorrência de falha no meu treino, falha na minha dieta, mas é só falha na avaliação. Então, por perder essa questão dessa importância da padronização, que a gente está vendo que muitas vezes os profissionais não têm segurança para aplicar a avaliação da composição corporal da melhor forma possível e às vezes os clientes também perdem a confiança naquela avaliação. Na minha academia me avaliaram de uma forma, no meu consultório nutricional me avaliaram de outra forma, e aí quem fica perdido no meio do caminho é o profissional e também o cliente que fica naquela saia justa que não sabe em quem confiar. Então sempre lembre-se disso, todos os protocolos que a gente trabalha na prática clínica não tem um que seja melhor do que o outro. O que tem é aquele protocolo que é o adequado para aquele público que eu trabalho, que é o adequado para a rotina da minha avaliação, mas lembre-se que todos eles têm os protocolos que devem ser seguidos para que a gente tenha o máximo de precisão em momentos de avaliação e principalmente de reavaliação. O protocolo ISAC consiste em 3 níveis. Esse que eu estou finalizando agora é o que eles chamam de perfil restrito. A gente vai chamar aqui na clínica de perfil clínico, justamente porque ele é o ideal para a gente aplicar no dia a dia da prática clínica. Ele consiste de 21 medidas, sendo elas a massa corporal, a estatura sentado e a envergadura. Essas duas aqui não são tão comuns assim, mas são utilizadas em cálculos específicos de somatotipo, esse tipo de coisa. Tem também os diâmetros humeral, femoral e biestiloide, que a gente utiliza o paquímetro para realizar, são os diâmetros ósseos. Os perímetros corporais, braço relaxado, braço flexionado, cintura mínima, quadril máximo, coxa média e panturrilha máxima. Vocês podem perguntar, Bruno, mas não tem o abdômen? Tem muita discussão sobre essa questão da medida do abdômen. A ISAC não padroniza a medida, porque aquilo que a gente utiliza em prática clínica, que faz a medida na altura do umbigo, às vezes dependendo ali da barriga da pessoa, do formato dela, tem essa variação, então por isso que eles não padronizam essa medida. E a gente tem também as dobras cutâneas, tríceps, subescapular, bíceps, crista ilíaca, supraespinhal, abdominal, coxa média e panturrilha. Para trazer todas essas medidas então, além do paquímetro que eu já mostrei para vocês, a gente tem o segmômetro e também a trena. Eu utilizei nesse início
esse tipo de adipômetro aqui, que é o Sescorf Innovari, que apesar dele ser de plástico, ele não tem nenhum problema com relação à precisão. Se vocês pegarem o manual Isaac, todas as fotos são feitas com ele também. A diferença é, os adipômetros que a gente utiliza, por exemplo, o adipômetro científico, que o pessoal muitas vezes não gosta, que ele tem aqueles dois ponteirozinhos, a gente precisa pelo menos a cada 5 anos mandar calibrar. O adipômetro clínico, pelo menos a cada 2 anos calibrar. E esse daqui, o Innovari, ele não tem calibração. Então quando a gente começa a perceber que a mola dele está perdendo aqui a precisão, a gente tem que descartar e adquirir um novo. Mas com relação à precisão e medida, não tem problema nenhum. Fora isso, uma outra ferramenta muito legal que a gente precisa ter para seguir a padronização Isaac é o banco antropométrico, que vocês vão observar aqui na imagem. Aquilo ali não é uma caixinha comum, tem todas ali as medidas e especificações para aquele banco. Também tem no protocolo Isaac, ele precisa ter 40 centímetros de altura, e além de ser utilizado para que a gente tenha a medida de estatura sentado, tem uma série de medidas que são feitas utilizando ele, tanto para o maior conforto do avaliado, mas também para o avaliador. Eu que sou mais alto, às vezes pego uma pessoa mais baixa, tem que ficar abaixando muito, e a gente tem o tal do efeito parallax, que é aquela diferença da nossa observação quando a gente analisa ali uma medida mais para cima ou mais para baixo. Então sempre buscar medir na linha dos olhos. Então o banco ele é muito utilizado, eu gostei muito de colocar ele aqui no nosso dia a dia. E uma outra questão muito legal é sempre lembrar que uma avaliação da composição corporal bem feita, ela está nos detalhes. Sejam eles dessa utilização desses equipamentos, de um banquinho antropométrico, mas principalmente das marcações. Então você só é um bom antropometrista se você marca e se você replica aquelas mesmas medidas, e você vai continuar marcando cada vez mais rápido. E detalhes como, por exemplo, a utilização da trena. Isso dali é muito... E a gente tem um vício de utilização de treino lá na certificação lá em Curitiba, que foi o que eu fiz. A gente treinou muito, no começo eu apanhei, porque a gente tem muitas vezes aquele vício de cruzar a medida. Quando a gente cruza a medida aqui da treina, a gente muitas vezes não consegue observar direito. Então a gente sempre faz a troca de mãos para que a gente possa sempre observar aquele meu número da melhor forma possível. Então agora na Valiare vai ter esse novo método também, a gente vai conversar cada vez mais sobre a antropometria. Eu finalizei agora os 20 perfis que eu preciso para ter o meu certificado Isaac nível 1, quero continuar nessa jornada nível 1, nível 2, nível 3, e deixo para vocês o convite. Se você tiver alguma dúvida a respeito de avaliação de qualquer seja dos métodos de bioimpedância, de body matrix e principalmente sobre antropometria, deixa aqui nos comentários pra gente.